A Elivânia está presente também. O Igor, sumiu, Igor. Tudo bem? Que bom que você está assistindo aqui. Prazer, tá? Tê-lo aqui. Bem-vindo todos. Boa noite. Sim, essa live é bem diferente, né? Olá. Oi, que linda! Que bom tê-la aqui, cara. Oi, olá, Olá, Karina. Luciano, Bruna, Flávia e todos que já estão aqui presentes. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou bem faladeira, então vocês podem me cortar quando eu começar a falar muito. E, e eu acho tão legal o live que é um pouco interativo, né? Então, se as pessoas quiserem fazer perguntas, é tão gostoso, né? A gente poder estar junto aqui e responder, de repente, perguntas inusitadas, né? Eu e o Luciano, nós mais ou menos combinamos, né, Lu, de falar de trabalhos antigos, né? Falar da novela Gênesis, que eu vou entrar agora na próxima fase do seriado, mas está super aberto a gente falar de qualquer coisa. Ah, sim. Então, que bom que você aceitou o meu convite. É um prazer tê-la aqui, tá? Nossa, eu vejo assim sua carreira, fico assim emocionado com seus trabalhos e como você é comunicativa com a gente. É um prazer mesmo. Primeiro eu quero dizer, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que eu sou surdo e eu sou idealizador desse canal. Ele também tem no YouTube, que é o Libras dos Surdos, e que é para chamar as pessoas para participar, para poder, pessoas que têm curiosidade um pouco sobre a vida artística, sobre a vida de alguns artistas, e inserir aí os surdos nessa comunicação. E é um trabalho muito legal e eu me sinto assim bem responsável por esse trabalho. Convidei aqui a Bruna e a Flávia, que são intérpretes, para poder trazer aqui acessibilidade ao nosso bate-papo. Elas vão fazer toda a tradução da nossa conversa aqui. E é bem bacana, muito importante isso. Eu me sinto muito feliz com esse projeto, com esse trabalho que tem acontecido. E hoje, ainda mais feliz ainda, eu chamei a Karine aqui para participar. Eu selecionei algumas perguntinhas aqui, umas 9 só. Dá tempo. Vamos ver se a gente conseguir fazer todas. Então, Karina, eu vou ler alguns comentários aqui, vou ver aqui quem está participando. E se você quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Tá, eu vou aproveitar e falando assim, primeiro isso do que o Luciano falou, né? Dessa oportunidade da gente estar junto. O Lu, a gente já tinha conversado, já tinha um tempinho atrás, né, Lu? E eu gosto muito dessa aproximação, mas eu não sou de fazer muita live, não. Eu tenho, às vezes, a sensação que vão dizer assim, o que você está fazendo aí? Vai trabalhar, vai estudar, né? Porque eu tenho essa coisa com a profissão que é de muito estudo, sabe assim, dar a vida para o personagem é você dar a vida para o personagem, né? Então você se ausenta um pouco das suas, não é das suas diversões ou essas coisas, mas é como se em momentos de trabalho eu devesse ficar reclusa para dar o meu máximo. Porque dar o meu máximo significa dar o máximo para o que o público merece, né? O público merece o máximo, não merece nem 70%, nem 80%, merece 100%. Então é uma dedicação e então sempre eu fico um pouco reclusa nesses momentos de estar focada num trabalho. Mas eu conversando com o Lu me deu uma vontade muito grande
eu acho essa interagir cada vez mais pessoas que possam ter dificuldade em N casos, né? Não é só surdo-mudo, como às vezes existe um preconceito sobre algo que você desconhece. Então, aqui nós temos essas duas maravilhosas que estão fazendo esse link, não é? Para que a gente esteja juntos, numa só sintonia. Não importa como a gente fala, como a gente se expressa. O que importa é a gente estar junto, né? O que importa é a gente se conectar. Uma vez, há um tempo atrás, eu entrei num metrô em São Paulo e tinha um menininho, pequenininho, agarradinho na perna da mãe e ele estava conversando com a mãe, deu para ver que era em Libras, né? E eu olhei assim em volta e me deu uma sensação de impotência, porque eu com ele, eu só poderia... Eu queria falar para ele que o blusão dele era bonito, eu não sabia como falar. Então, é como se... Quanto mais a gente abre, a gente fazendo essa live aqui, muitas pessoas vão se interessar em estudar Libras. Eu estou interessada em estudar Libras. São coisas que a gente diz assim, poxa, a gente podia estudar na escola, porque daí facilitaria, né? Facilitaria. Hoje você tem a vida corrida e, de repente, estudar Libras é que nem a gente ter que estudar uma outra coisa. E depois, quando a gente está maduro, a gente não estuda nada que não seja focado no trabalho. Então, a gente não se permite abrir esse leque. Então, que cada vez mais a gente tem essa educação que parte desses pequenos atos de vocês. Live começou ano passado, né, gente? Não existia live. Não existia. Era uma coisa nova. Então, a live, ela se torna hoje um material fortíssimo para outras coisas, né? Para conhecer um trabalho de alguém, para divulgar o seu produto, para linkar pessoas, para umas se interessarem pelas outras, né? Dizer, poxa, isso eu quero fazer, isso eu quero aprender, né? Eu tô vendo aqui que tem um monte de gente escrevendo, ó, Princesa da Karina, linda! A Princesa da Karina é um fã-clube que abriu há pouco tempo da Larissa e eu fiquei super feliz, muito feliz, porque os fã-clubes, eles estão sempre... Oi, Lu? Seus Desculpa. fãs, né? Os seus fãs. Sim. Então a Princesa da Karina é um fã-clube que está aqui agora com a gente. Fiquei super feliz. Action Running Academia, meu querido amor. Que bacana ver amigos entrando. Eu mesma acabei divulgando pouco no domingo. Às vezes live a gente tem que divulgar mais. E olha só, a gente está aqui com um grupo gostoso para a gente poder conversar. Então... tá, do fã-clube que está aqui, a Princesa da Karina, tem outros fã-clubes e é essa troca, assim, de carinho, né? O fã-clube posta fotos e coisas que a gente revive, que estava lá atrás. Então, eu não revivo as coisas, eu revivo... eu consigo reviver algumas cenas, fotos, porque esse carinho das pessoas, da pessoa que acompanha aquele personagem, como as meninas do fã-clube, muitas são do personagem Graziella, que a gente vai conversar aqui, né, Lu? Que foi um personagem muito forte que eu fiz, maravilhoso. E a gente vai ter um tempinho aqui para falar da Graziella, com certeza. Senão as meninas me matam depois, né? Se eu não falar da Graziella.
E é isso. Então, assim, tem coisas que eu esqueço, passa um tempo, eu puxo essa cena, esse personagem, esse ator. Porque tem atores que você atua em mais de uma novela, mas tem outros que você atuou lá atrás, que você não lembra, às vezes, nem o nome do personagem. É engraçado, mas eu fiz um ano inteiro um trabalho, mas daí passam-se 20 anos, mas como é que era o personagem que você fez? Então vem essa memória afetiva, essa memória de trabalhos, de curtir o teu trabalho. Eu me sinto muito honrada, muito mesmo, por ter o carinho dessas meninas, né? Falo meninas porque geralmente os fã-clubes são feitos por meninas, né? Se tiver aí um menino que tenha com fã-clube meu, me perdoe, né? Se apresente, que daí eu vou saber. Mas é muito bacana. Deixa eu ver mais. Ah, Que maravilha. Trupedum, que amor querido, meu amigo. Que beleza, que legal. Nossa, que bacana, Karina. Que bacana, maravilhoso. Nossa, é top de a galera aí, fã-clube, todo mundo top. Então, Karina, eu não sei se você está observando, mas a gente está fazendo um sinal toda hora em que ele fala sobre você, que é esse sinal aqui que o Luciano está mostrando agora. Isso é na comunidade surda, a gente cria um sinal para a pessoa para que a gente possa se referir a ela no decorrer da fala. E é como também se fosse uma inserção na comunidade surda. Então, o sinal é esse. Faz aí, vamos ver se aprendeu. Sim, isso aí, muito bem, muito bem. Se a gente fizer esse sinal, a gente está falando sobre você, tá? Então, eu vou começar aqui, vamos já direto às nossas perguntinhas e perguntar assim, como que foi que você entrou para essa carreira de teatro? Qual é a base que você teve para você se desenvolver nessa área? Então, eu acho que eu vim de uma família muito artística. Minha avó, pessoas mais ligadas na música, meu tio, a nossa família era aquela família grande no qual Natal, Ano Novo, nós éramos pequenos e todos em volta do piano, tocando, cantando. Eu acho que desenvolver a arte, todos nós temos a arte dentro da gente, com certeza. Só que são as nossas paixões que vão fazer a gente trabalhar naquilo, né? Eu quero trabalhar com aquilo. Eu me lembro que eu estava em casa, em Porto Alegre, e a minha mãe chegou, tinha assistido um filme, Cria Cuervos. E ela tinha comprado o LP, o disco, na época era disco, com a mulher e a criancinha. E eu acho que era a filha do Charlie Chaplin, né? A protagonista. E tinha uma música muito bonita. E eu colocava aquela música na vitrola. Minha mãe saía para trabalhar e eu ficava a tarde inteira lá ouvindo. Era uma musiquinha muito bonitinha, em espanhol. E eu me lembro muito desses acontecimentos, assim, de eu visualizar como uma tela de cinema, visualizar e me ver interpretando. Eu me via interpretando. Era o meu mundo, eu gostava, né? Como eu não estava ali com amigos, eu botava só para a mente mesmo. E de repente tu vai crescendo e vai ficando adolescente, tu vai brincando com coisas e você percebe então que aquilo não era uma coisa de todas as crianças. Cada uma tem as suas brincadeiras internas, né? Foi quando eu vi que eu gostava mesmo, porque não era todo mundo que fazia isso que eu fazia, de se visualizar no cinema. Eu me visualizava muito no cinema. Também teve um outro filme, tudo foi muito por causa do cinema. Teve um outro filme que era um filme
Hannah e Alexander. Hannah e Alexander. Ai, agora eu esqueci o nome do filme. Que eu não podia entrar. E aquelas sessões de cinema eram enormes, filas. E aquele mundo, eu gostava daquele mundo dentro de casa, ao sair, ao ir no cinema. Eu saía de uma sessão, entrava na outra, eu era capaz de ver 5, 6, 7 vezes o mesmo filme. Então, quando eu cresci em Porto Alegre, que eu fazia nutrição, eu comecei a fazer faculdade de nutrição, tem um au-au aí. Faculdade de nutrição, que eu quis partir para o Rio de Janeiro. E a minha irmã mais velha, Vanessa, ela é cantora. E ela já estava nesse mundo da arte. Então, quando o meu pai faleceu, eu saí da faculdade e fui aprender inglês em Londres. Fui ficar só 6 meses em Londres. Meu pai tinha deixado um dinheiro, não era muito, mas enfim, eu quis viajar. E aí, na volta que eu decidi, foi nessa volta de Londres, 1998, por aí, 97. Não, eu tinha 20 anos. Não é? Eu tinha 20. Eu tinha 20 anos. Que eu resolvi assim, vou trancar a matrícula e vou pro Rio de Janeiro, onde está minha irmã. E logo depois eu comecei a fazer um curso do Moacir Góes, e daí eu tranquei a minha faculdade de nutrição e fui meio que na raça, assim. Era o que eu queria, mas eu tive essa demora ainda por ser Porto Alegre, por ser uma profissão que não era bem vista como é hoje. Era uma profissão que você pensava assim, puxa, mas e aí? Será que você vai ter dinheiro, né? Ou quem sabe você faz teatro só como uma segunda opção, né? Fazer teatro, assim, naquela época ainda não, o cinema também tinha dado uma boa parada. Não era uma coisa assim muito promissora, era uma coisa perigosa, né? Então, assim, esses conceitos de medo, naquela época a gente sem querer abraçava muito o que os outros falam, o que os outros dizem. A gente tem que, hoje eu acredito que a gente tem que ponderar muito as coisas, né? Que a gente tem que olhar muito para dentro de si e ter certeza naquela coisa assim que te deixa feliz. Se isso te deixa feliz, você vai achar meios e mecanismos de fazer com que esta coisa que você quer dê certo. Porque para tudo dar certo, você precisa de meios e mecanismos. Não adianta você dizer assim, eu quero fazer faculdade de medicina. Mas é muito difícil. Mas é muito caro. Mas eu não posso. Mas não tem nenhum médico na família. Você vai botar. Mas se você entrar para dentro de si, eu amo medicina. Eu gosto de medicina. Eu me vejo na medicina, estudando, me comprometendo. Eu me vejo com os meus pacientes. Você vai achar recursos. Você vai fazer em volta de você. Você vai trazer muita coisa para que isso dê certo, né? Então, a vida vai te mostrar muitos problemas, mas a sua tarefa principal, acredito eu, hoje, é você descobrir realmente o que você quer. Se você... Não é que você tem que acertar de primeira, você pode fazer uma profissão, mudar, fazer outra, mudar, mas sempre quando estiver fazendo, que você pense que aquela é a que você quer aprender, que por alguma razão você quer aprender aquelas coisas.
Aquelas coisas vão ser importantes para você. De repente não vai ser nem sua profissão, mas ela vai te dar material para a vida. Então foi assim o meu início, meio duro, a trancos e barrancos nessa situação de como fazer, como começar, porque quando não se tá, a minha profissão, diferente da maioria, é uma profissão no qual você já pensa que para dar certo você tem que estar no Rio ou em São Paulo. O que não é verdade, o Brasil é imenso. Tem arte de norte a sul, teatro de norte a sul, cinema, nossa, cinema pernambucano é maravilhoso, cinema gaúcho no Rio Grande do Sul, tem hoje produtoras em todo o mundo, em todo o Brasil, e também hoje tem o que a gente chama, que são esses streamings, né? Que a gente não depende mais só da televisão, que antes era Rio e São Paulo. Mas antes era muito Rio e São Paulo, na época que era só Rio e São Paulo. E quando você chegava numa cidade dessas, eu conversei com muitos atores que não eram daqui, muitos colegas de trabalho que não eram daqui, e existia essa dificuldade inicial, que toda profissão, uma coisa que a gente precisa é relacionamento. Se relacionar, conseguir um trabalho, para conseguir saber onde está a vaga. Então, isso é fundamental. E quando tu chega de uma outra cidade, além de você não conhecer o trabalho, você não conhece as pessoas, você não estudou na escola com elas, você não estudou no jardim, na primeira série, depois no segundo grau, no cursinho, né? Então, hoje eu me lembro que eu me apavorava muito nesse sentido. Puxa, mas eu não conheço ninguém, eu não conheço ninguém. É outra fantasia da nossa mente. É outra fantasia. Por quê? Não conhecia, mas iria vir a conhecer. Então, assim, eram barreiras que eu colocava, e acredito que muitas pessoas colocam, barreiras que não vão te colocar para frente. O que nos coloca para frente é dizer assim, sim, eu não conheço ninguém, mas eu tenho um diferencial e eu vou lutar por esse meu diferencial. Então assim, vale a pena lutar pelo que a gente quer, né? E aquele início foi muito... Hoje eu lembro com muito carinho, mas eu morei em teatro, né? Em São Paulo. No início era muita viagem, Mambembe, que a gente ia de ônibus para os lugares, não tinha estrutura. E aquele início, ele me moldou muito para ter como que eu posso dizer, essa disciplina que a carreira da arte necessita, essa disciplina, né? Mais ou menos isso. Falei muito, né, Lu? Não, maravilhoso, muito legal saber da sua história. É uma trajetória muito longa, né? São muitas experiências e bacana, é fundamental a gente saber como foi esse desenvolvimento. Maravilhoso mesmo. Eu queria saber como que foi, eu acho que você já até respondeu um pouquinho, quais foram as dificuldades, as facilidades que você encontrou durante a sua trajetória no ingresso no teatro, ou na cinema, teatro, fazer novela, enfim. O meu primeiro filme foi O Monge e a Filha do Carrasco. Foi um filme coproduzido com os Estados Unidos, também Europa. Era um filme falado em inglês. E o meu inglês ainda era bem escasso, mas eu estudei tanto aquele roteiro que eu estava preparada para fazer.
eu me lembro que quando surgiu o teste para fazer, essa foi uma dificuldade. O teste não era que nem hoje, que você tem, com horário marcado, dividido por dias. Era um dia de teste para todo mundo, porque saiu no jornal, era a cidade inteira do Rio de Janeiro para fazer o teste. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei com a minha irmã Vanessa e nós ficamos numa fila, né, debaixo do sol, assim, durante horas, né? E aquilo fazia parte mesmo. Hoje, eu falo aquela época porque já tem tempo, né, gente? Mas assim, isso era da época. Hoje tem outras dificuldades. Hoje, a dificuldade que eu vejo é por realmente parece que tem mais atores, né? Então, talvez essa seja uma dificuldade. Tem muitos atores, muitas atrizes, e às vezes tu vai fazer uma novela, um filme, não tem tantos atores para aquele papel. Às vezes tem vários personagens masculinos e tem poucos femininos. Então, são muitas pessoas para pegarem um papel, dois, né? Pro teu physique de rôle, né? Que tem que casar com o biotipo, né? No cinema, na área da interpretação, physique de rôle, que é o physique, né? Uma palavra em francesa, que eu costumo dizer, eu dizia muito para os meus alunos, até que eu dei aula de cinema, que mas qual é o meu physique de rôle? Eu dizia assim, é a idade que tu tem, é a idade. Inicialmente é a idade. Depois vão ter características do personagem que, de repente, o papel vai necessitar ou não. Mas, inicialmente, é a idade. Então, o ator, ele tramita entre... Ele pode fazer personagem 10 anos mais novo, 10 anos mais velho, ou bem mais velho com a caracterização e envelhecendo. Mas, primeiramente, tu tem que casar naquele mundo que tu tá. Principalmente cinema e televisão, que tem que dar uma realidade. Eu fazer um homem no teatro, dá. Mas na vida real, vão ver que eu tô forçando a barra. Então, vamos colocar um homem. Não tem por que eu fazer, né? Mas no teatro, a gente já pode brincar mais com isso. Eu posso fazer uma galinha e todo mundo vai acreditar que eu sou uma galinha, né? Então, o teatro tem essa brincadeira, esse jogo mágico. No mundo do realismo, que é o teatro, que é o cinema, né? A gente lida com uma realidade dentro da arte, o cinema. Ele é maravilhoso, porque tu tem que fazer aquela atuação natural, digamos assim, naturalista, mas com brilho. A gente não pode ser tão naturalista a ponto de zerar, de ser tão agente que de repente aquilo passa batido. Tem que fazer aquilo com como se a tua energia interna ela estivesse fluindo em comunhão com o personagem para que ele floresça, para que ele chame atenção, porque tá na tela. Então, se a gente só fizer assim, pegar um copo, falar uma coisa muito aleatória, sem brilho, vai ficar só um reality, né? Então, o cinema tem essa magia do realismo. Então, a gente tem que ser muito verdadeiro. Não adianta enganar que o público percebe, né? Então, você tem que... É uma concentração do início ao final. Está assim com o personagem, a gente entra muito... Eu gosto de realmente vivenciar bem o personagem. É como se chega um dado momento, você não consegue nem fazer outro movimento a não ser aquele que a personagem faz, porque você se habitua a ele, você pede licença para fazer. Vou até falar agora, que agora essa coisa de pedir licença aconteceu nessa novela que eu estou fazendo agora, a Gênesis,
Posso, Lu, já falar de outra coisa? Pode, claro, pode Tá. sim. Pode, fica à vontade. Eu tô amando aqui, amo novela, amo tudo sobre novela. Eu acho lindo. Eu tenho um sonho de, quem sabe, futuramente eu possa fazer uma participação numa novela. Eu fico encantado com essa história toda da cinematografia e tal, de novelas. Fico encantado. Você está me ouvindo, Karina? Tá reconectando, acho que ela... Você está me Uma coisa, ouvindo? Ah, Bruna, na verdade, a internet da Karina está um pouquinho oscilante ali. Enquanto volta, vamos esperar um pouquinho. Eu quero falar aqui de alguns comentários interessantes. Bibi Menegon. Ai, acho que deu uma Para a cortadinha. gente Deixa eu ver ainda como é está que tá aqui. reconhecendo Karina. Isso, agora parece que vai voltar, vamos ver. Acho que vai ter que tirar e chamar ela de novo. Agora voltou. Vamos dar uma esperadinha aqui. A Karina voltou. Oba, deixa eu falar uma coisa importante aqui dos comentários. Só um pouquinho. É... Como que faz, assim, eu acho, fico encantado com as expressões que você cria, essa incorporação, assim, do papel do personagem na novela, as expressões, todo o perfil, eu acho maravilhoso. Como que é isso? Como que você consegue se adequar, ou se adaptar ao personagem? Antes de você responder, deixa eu só falar um comentário aqui importante do Rodrigo de Freitas. Ele fala que ele é professor, ele é diretor de escola pública e ele fala que hoje é impossível a gente fechar os olhos para a inclusão, que existem muitos tabus, principalmente com as famílias, que às vezes não aceitam a surdez, né, da criança surda. Tem muita gente dando boa noite, tem muita gente falando do seu personagem Shirley, da novela Torre de Babel. Você vai falar um pouquinho depois, né? Ah, tem muitos comentários agradecendo pela live acessível aí. A Michelle agradecendo aí, falando que admira muito meu trabalho e o da Bruna, e fala que a gente inspira ela muito. Obrigada, Michelle, pela força. O pessoal está agradecendo, parabenizando pela live, falando do cachorro que participou aí. Enfim, tem muitos comentários. A Lucilene, ela faz uma pergunta muito interessante. Vou pedir que você aguarde um pouquinho, Lucilene, que a gente vai chegar lá, tá? Mas eu vou te adiantar a pergunta. Ela pergunta assim, Karina, quando um personagem marca muito a carreira de um ator, como a Shirley em Torre de Babel, por exemplo, como você percebe isso? De que forma isso acontece para você, positivo ou negativamente? Né? Como que interfere a sua vida aí? Muita gente falando do seu trabalho em Torre de Babel, acho que foi seu personagem mais marcante, né? Vamos ver aqui se eu consigo chegar até o finalzinho. Muitos comentários, gente. Valeu aí, muito bacana mesmo. Não dá para ler todos, senão a gente fica aqui, mas vamos lendo aqui os principais. Bom, e assim, aí depois vão pedir para você falar também da Graziella e outros personagens. A Ingrid e o pessoal do seu fã-clube estão falando que a Graziella marcou a vida dela. Teve um outro comentário que eu li e falou que ela é seu personagem, eu não sei se é de Esmeralda
ou de Torre de Babel, ou da não sei, um deles que era ela escrita. Vamos ver aí. Depois você vai falar. Mas então agora você responde para a gente aí essa pergunta que o Luciano te fez. Você está sem som, seu microfone está fechado, eu acho. Deu? Agora Deu? sim. Ok? Ok. Foi? Ah. Luciano e todos, cada personagem é um trabalho e cada vez mais eu me apego a muitos ingredientes para formar esse personagem, né? Por exemplo, agora no Gênesis, né? Eu pedi até licença para fazer a Zilpa, porque eu comecei a me dar conta que esses personagens bíblicos, eles existiram. Eles tiveram um peso. Isso, quantos... 4.000 anos atrás, né? 1.500, 2.000 anos antes de Cristo. Então, eu comecei a ver, assim, primeiro pedir essa licença para interpretar ela, e pensando energeticamente nisso, né? Que é, para mim, um dado importante. Sentir esse personagem, eu vou pelo meio mental de conseguir visualizar o que era aquela época. Não só em livros, em filmes, em referências, mas internamente. O que era aquela época, né? Então, eles viviam em tendas, muito vento, de repente à noite frio, de dia sol. Então, são pequenos detalhes que no dia a dia a gente vai. Eu fui pegando sol, eu estava mais branca. Eu sei que eu não tô muito bronzeada, mas eu peguei solzinho para fazer essa personagem, que eu estava bem branca. E você vai começando a assimilar detalhes aos poucos. Por isso que eu gosto de um tempo grande para o estudo. Porque não é só o texto em si, né? Através do texto eu vou pegar muitas coisas. Como que eu vou sentir? Mas esse sentimento de com um personagem, no caso o Jacó, que quem faz é o Petrônio Contígio, a relação que eu tenho com ele, que eu sou serva, depois eu passo a ser concubina, mãe de 2 filhos dele. A minha relação com cada um é diferente. E essa sensibilidade, ela vem muito de dentro, com um estudo do que seria. Eu procuro me aproximar desse sentimento, como que eu sentiria isso. Eu fui tendo nesse personagem, a minha válvula desse personagem, a Zilpa, que veio para mim nesses pensamentos foi gratidão. Comecei a pensar, uma mulher que era serva, a primeira esposa, que é Lia, dá a Zilpa para o marido, né? Para crescer o número de filhos. De repente, você pode pegar esse personagem e dizer assim, nossa, ela se sentiu usada, ela foi usada, Não, eu não estou nos tempos atuais. Eu estou lá, 2.000 anos antes de Cristo, no qual a posição de uma mulher dependia muito de com quem ela se casava. Então, você ter filhos e ser cuidada e ter alimento, a família de Jacó era próspera, rica. Naquele tempo se passava fome. Você estava num local, de repente você tinha que sair porque não tinha mais água, você tinha que ir para um outro. Eles eram viajantes. Então eu comecei introspectivamente, a minha personagem foi crescendo, vamos supor, a gratidão em várias situações. E a gratidão te traz muitas situações. Eu sentindo gratidão pelo Jacó, me veio algumas forças extras para o personagem. Então, daí vem as expressões que você começa a estudar, vamos supor, numa situação simples vamos supor, de uma cena que ela entra para dar comida ou
ou tirar a bandeja, ou chegar e dizer assim, você não comeu, Jacó, porque ela reclama que ele está numa fase triste, que não está comendo. Ao mesmo tempo que vem a situação em si da cena, a fala em si, no momento que eu sinto a gratidão, o olhar muda. De estar ali, sempre quando eu vejo o Jacó, vem essa sensação. Então, é uma subserviência com muito carinho. Não é servir porque tem que servir. É um servir de gratidão. É um posto muito bonito. Então, esses detalhes é que vão dar o brilho, é quando você se aprofunda. Então, eu acredito muito, Lu, nesse aprofundamento da alma, não só do físico, mas também do espiritual do personagem, né? O caminho que esse personagem está fazendo em vida, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, como que ele se manteve, né? Quais foram as suas escolhas, né? Tudo que sofreu também é muito importante ver tudo que o personagem sofreu. Será que ele amadureceu ou não? Será que ele tá turrão ainda, se apegando a pequenas coisas? Então, o texto vai te dar aquilo e o resto é você que desenvolve. O resto é você que dá, né? Porque uma fala, ela pode ser dita de milhares de formas diversas, né? A Zilpa eu tô até fazendo um pouquinho dura, rude, eu tô tirando essa coisa muito doce, muito, sabe? Porque eu acho que foi uma fração de segundo que eu senti nela, que eu comecei a sentir que ela tá ali na labuta, ela entra e sai, ela faz comida para aqueles 12 homens, que de Jacó saem as 12 tribos, não é? Jacó, eu não sei se vocês lembram, se vocês conhecem a Bíblia, Jacó, que é filho de Isaac, Isaac é filho do pai de todos, que é o Abraão. Então, eles já vêm nessa linhagem de acreditar em um Deus só, que era diferente na época. Esse Deus... e o Jacó, ele rouba a progenitude do irmão Esaú. Então, ele era o gêmeo mais novo, mas ele, de uma certa forma, ele tinha o dom, mas ele fez uma coisa errada. Assim como ele fez várias coisas erradas, ele não voltava para casa, ele se casou com 2 mulheres. Já na família de Abraão, o Abraão já não fez isso. O Abraão já estava cortando isso de não, é uma mulher. É muito interessante, é muito rico. Então, vários pontos da novela, nesse caso, que é uma novela que existe, que é em relatos bíblicos, né? Que aconteceu, a gente conta aquela história. O resto você imagina, porque todos nós somos seres humanos. Então você às vezes pega uma situação e diz assim, peraí, essa situação seria igual a 2.000 anos atrás ou seria diferente? Algumas situações são inerentes do ser humano. Ciúmes, raiva, medo, amor. Então, isso é inerente, é nato. Então, independente como é colocado ali, existe um fogo interno que vai ter que se expandir. Aquele personagem, ele vai sair, ele vai ter que se mostrar, né? No caso, esses bíblicos, eu tenho que tentar chegar mais próximo possível daquela época, de como era. Não uma interpretação pomposa só porque é falando de Deus, não. Bem natural, dia a dia, mas sem o maneirismo de hoje. Existe o hebraico é uma língua que eu acho que se mantém muito forte. É como se a gente livros hoje
de livro, Machado, vamos supor, se a gente lê o Machado de Assis, a gente vai achar difícil. Que língua difícil, arcaica, né? Então, antigamente, a nossa interpretação era mais sofisticada. A mesma coisa, assim, para fazer a novela, existe um peso da época. Os personagens não podem ser assim, aí, vai lá, pega aí, não sei. Existe um peso do trabalho, de caminhar, de acordar, de pegar o sol, deles serem muito iluminados, de já ter essa conexão com o divino, ao mesmo tempo muito abrutalhados ainda. São pessoas que ainda tinham aquele instinto animal mais forte, eram pessoas que a morte era uma coisa mais corriqueira, o estupro era corriqueiro, as posições sociais, né? A mulher tinha que fazer aquilo daquela forma, não podia sair e fazer o que bem entendesse, o casamento, as regras, né? Uma mulher que, por exemplo, transasse antes do casamento, aquela mulher estaria impura, né? Então, aquilo ali não é só o lado sentimental que contava. O que contava mais é o lado de social, como que aquela mulher vai ter a vida futuramente. Então, uma mulher, ela não se magoava em si por ele me usou e não quer saber de mim. O que pesava, que a gente pesava naquela época, era como vai ser a minha vida daqui para frente. A minha vida inteira como vai ser. Vai ser uma vida de primeira esposa, de segunda esposa, de serva para uma família legal. Então, tudo isso dependia se tu andava nos conformes da lei, né? Então, uma mulher que era estuprada, ela já estava, sabe, já era uma situação muito difícil para a família dela, porque daí já não ia ter mais dote, ela ia ser, mesmo que ela casasse em primeiro lugar, ela ia se tornar a segunda, terceira, quarta esposa. Então, é muito interessante, né? Eu tô aqui falando já desse tipo físico da novela, mas aproveitando falar da novela, né, gente? Que espero que vocês assistam. Gênesis, eu acredito que é uma das maiores novelas feitas brasileiras, né? Ela vem desde a época de Adão e Eva, a Arca de Noé, depois Torre de Babel, Terá. Agora ela está na fase de Abraão. Eu vou entrar após Abraão, que é na fase de Jacó e fase de José, que é o filho de Jacó. Então é uma fase muito linda, está sendo feita. Eu tenho colegas nessa novela que eu trabalhei em outras novelas e estou muito feliz de reencontrá-los. O Maurício Matar, que o Maurício, eu trabalhei com ele em Louca Paixão, né? Ele fazia o André, eu fazia a Letícia, foi meu par romântico. Foi uma novela lindíssima. Depois nós fizemos A Padroeira na Rede Globo, do diretor Avancini, que ele fazia o Fernão, eu fazia a Tiburcina, muito legal. E agora ele está fazendo Gênesis, né? E ele faz o Jasper e ele faz. A minha personagem Zilpa tem a Lina Mello, que é uma atriz jovem, muito linda, muito querida, maravilhosa. Ela faz a Zilpa jovem, ela faz eu jovem. E tá demais. E o Maurício Matar é meu pai, mas não na fase que eu fico velha. Faz na fase da Lina. Então a gente não se encontra. Então até brinquei com o Maurício. Eu digo, se você é meu pai, você é meu pai. A gente tem a mesma idade, né? Eu digo, você é meu pai. Toda feliz, né? Sim. Tem um pai, né, bonitão que nem o Maurício. E não só o Maurício eu encontrei nessa novela que eu já trabalhei, a Andrea Avancini, né, que fez ela faz a minha mãe também, esposa do Maurício Matar. A Andrea Avancini faz
a Yasmin, a minha mãe, e ela fez a padroeira comigo, ela fez a Vina, uma querida. Quem mais que eu encontrei? Eu acho que o Fábio Verde está na novela também. Muitos atores. A Ingra Liberato, minha super amiga, querida, linda. A Lia, nós fizemos juntas Louca Paixão também, né? E nos reencontramos aqui. E na novela nós somos muito amigas. Eu sou serva dela, então já isso é muito legal para interpretação. Isso ajuda na interpretação. Quando você, por exemplo, eu preciso ser amiga da Ingra, eu sou da Lia, que é o personagem da Ingra, e nós duas já somos amigas. Isso facilita porque dá intimidade. Claro que se os atores ainda não têm intimidade, eu sempre forço uma intimidade, vamos se encontrar, vamos conversar, vamos, né, bater o texto, fazer essa brincadeira. Nessa novela, nós temos uma preparadora, a Fernanda Guimarães, e então é uma novela muito bem organizada, muito legal, que ela propicia, a Fernanda propicia isso, ela propicia encontros com os atores, por exemplo. A Zilpa tem 2 filhos com o Jacó, mas na verdade os 12 ela sente que são filhos dela. Imagina 12 atores que tu não conhece direito e eu tenho que, filho, vem cá, ter aquela intimidade de abraçar, de agarrar. Então, o que acontece? Nesses encontros eu pude ver todos eles, os meninos lindos, um ator mais lindo que o outro, muito querido, tudo, mas eu precisava dessa aproximação, né? A Patrícia França também está na novela e faz a minha irmã. Patrícia França, eu trabalhei com ela na Padroeira. É uma querida, uma mimosa, foi uma alegria reencontrar ela. Na Padroeira ela franca. Na Padroeira a gente não se encontrava tanto, eram núcleos diferentes, mas eu estava lá com ela, tudo. E agora eu tô mais próxima dela. É uma pessoa maravilhosa, divina, uma responsável, dedicada ao trabalho, uma pessoa maravilhosa. E eu tô muito feliz de fazer a irmã dela. Ela faz a minha irmã mais nova. A Bila, o personagem dela, é danada, né? E eu sou mais durona. Então eu me sinto quase como mãe dela. Então, o Gênesis está aí, gente. Eu quero que vocês assistam. Estão todos convidados para assistir, para ver. Eu vou estar avisando na minha página da internet, claro, do Instagram, quando que eu vou entrar. Mas já convido vocês para assistirem agora, que é uma fase lindíssima do Abraão. Que está muito bem produzida. Uau! Nossa Deus, que bacana! Incrível, Karina, todas essas informações que você relatou pra gente. Nossa, é muito bacana entender, aprender tudo isso, viu? Assim, tô achando o máximo, de verdade, muito legal mesmo. Olha, eu vou te fazer uma outra pergunta. Queria que você falasse sobre sua trajetória, né, em relação ao cinema, como que dá a situação de cansaço, por exemplo? Como que você sente o seu corpo? Como que se dá isso? Ai, muito importante essa pergunta, Lu. Porque essa pergunta eu acho que abrange todas as profissões, né? A gente precisa estar bem para ir trabalhar. E cada um sabe da necessidade do seu trabalho. O que ele precisa. Na minha profissão, por exemplo, como eu tenho que falar e não falar do jeito que eu quero, eu tenho que falar do jeito do personagem. Então, eu não posso estar, vamos supor, comer muito, vamos supor. Você come muito, você fica estufado, né? Dá aquele peso. Mas meu personagem é de outro jeito. Eu tenho que estar com a fala solta, eu não posso estar pesado. Ou
eu tenho que ir para o trabalho com a mente também leve, para o texto tem que fluir, então eu não posso estar muito cansada. A gente às vezes tem, muitas vezes a gente tem noites mal dormidas, a gente tem problemas na mente, muitos fatores que eles vão compor contra o seu bom funcionamento do trabalho. Então, você tem que fazer sempre uma preparação antes. Você sabe que você pode não dormir bem. Você sabe que amanhã é dia de trabalho forte. Então, vamos supor, para dormir, você já vai se preparando, tirando a cafeína, tomando chás, comendo alimentação saudável, porque você precisa dormir bem. Aí vamos supor que você não consiga dormir bem, mesmo tendo feito o seu ritual de dormir bem. Eu tenho um ritual que eu tô cada vez mais adepta, que é a meditação. Porque a meditação, ela me ajuda a muitas coisas. A meditação me ajuda para muitas coisas. Uma das coisas é mudar o pensamento, né? Vamos supor muitos problemas e você muda e você soluciona os problemas, então aquilo já alivia a mente antes de dormir. Você organiza os pensamentos, você prioriza e acalma, né? Então eu sinto que é muito bom. Também a meditação melhora a memória, né? Ela e você entra em conexão um pouquinho com você mesmo, né? Com silêncio. Então, essas coisas me ajudam, porque às vezes, claro, muitas vezes eu não tenho tempo para o ritual, cada um tem seu ritual. Vamos supor que eu não tive tempo para os meus 15 minutos de meditação ou meia hora. Aquilo pode ir se somando a outros problemas. Então, você tem que sempre ir tirando esses problemas da frente. Então, amanhã vai ter o dia inteiro de gravação. Eu já sei, vamos supor que eu dormi pouco. Então, eu vou sentir mais fome. Então, é melhor levar um chocolate amargo, que ele é fácil de comer, ele me dá energia, sabe? Ele não... coisas com pouco carboidrato é melhor. Então você vai assim, eu vou levar frutas, eu vou levar minha maçã, eu vou levar meu chá. São pequenos cuidados para você estar preparado. Outra coisa, há bastante tempo eu não estava fazendo exercício físico, porque eu moro em Florianópolis e eu ando de bicicleta, eu vou para a praia, eu entro no mar, eu nado, eu faço trilha. Então eu não estava sentindo necessidade de uma academia, de uma dança. Agora que eu voltei para o trabalho, eu vi assim, eu tô há anos parada e eu danço, eu gosto de dançar. Então, esse ritual eu tô voltando a fazer. Por quê? Porque eu tô longe da minha cidade, não tô fazendo nada para expandir, para me aliviar, para sentir que o meu corpo está alongado, que eu tô forte. Uma coisa importante é se sentir forte. Sem se comparar com ninguém, né? Não vou me comparar com outra lista. Eu sou magricela mesmo, eu não vou ficar fortona. Mas não é esse o meu intuito. É de me sentir forte, que eu digo, é me sentir preparada. Né? Então, de repente, eu não mudo fisicamente, mas eu sei assim, eu digo, nossa, eu caminhei, eu tô caminhando, minhas pernas estão fortes, o sangue circulando bastante. Eu aguento horas a fio em pé no estúdio. Então, eu tô preparada e a minha mente fica mais segura do que vem pela frente. Eu preciso estar totalmente preparada para poder me soltar no personagem, para poder me soltar totalmente para a Zilpa, por exemplo, que eu estou fazendo. Eu não posso chegar ali e aquele cansaço refletir na voz, ralentar a fala, cair a energia, o brilho.
esquecer a fala, isso desconcerta totalmente, porque como que a Zil não sabe o que falar, sabe o que falar. Ela não pode esquecer o que falar, porque senão desconecta do personagem. Então, essa preparação do corpo que você fala, Lu, é muito importante. Inclusive, os primeiros estudos de ator, né? Stanislavski, que é um guru para nós atores, né? Diretor de teatro russo e que escreveu toda a trajetória do ator, ele tem vários livros, né? Ele sempre já falava isso, da preparação do ator, primeiro vem o lado humano. E eu vejo que, na verdade, isso, sempre quando a gente olha para vários pontos da nossa vida, a gente melhora a nossa vida. Quando eu comecei a dividir bem a minha vida com descanso, lazer, tarefas, necessidades, compras, tudo tem que ter mais ou menos a mesma medida. Eu não posso só trabalhar e esquecer do meu lazer, né? Ou pesar muito no só brincadeira, só oba-oba, que vai dar falha numa área. Então, essa medida ela é muito pessoal, é para cada um. Cada um descobre o seu ponto, mas é muito importante se esforçar para sair do fácil, porque a gente tem o hábito de se acomodar no fácil. Ah, não, tá bom, eu só caminho, eu dou minhas caminhadas de vez em quando, final de semana, tá bom. Será que tá bom? Será que esse esforço de você quebrar a barreira e se esforçar um pouquinho mais, será que isso não vai oxigenar mais o teu cérebro? Será que tu não vai dormir melhor? Será que você vai parar de pensar bobagens? Vai trocar o pensamento, aquele pensamento negativo por um pensamento negativo, positivo? Então, é uma roda, é um mecanismo só. Não é separado, né? O trabalho não é separado da gente, né? O trabalho vem de dentro da gente, do nosso entusiasmo em trabalhar, em fazer. Então, essa relação de cansaço que tu falou é muito importante, Lu. Eu já tive muitos casos, em várias situações, que depois eu fui me cuidando, claro, que eu desmaiava com muita facilidade. Teve uma vez que eu desmaiei numa peça que era Subúrbia. Era uma peça. E a minha bem magra, ela era drogada e eu fumava em cena. Eu não sou fumante, mas eu fumava. E fiquei até um pouco viciadinha na época, confesso, né? Na época do teatro. Mas a falta de alimento durante os ensaios, ensaio duro, e eu que tenho pressão baixa, me dava me deu esse desmaio. Então, foi perigo em alguns momentos o desmaio, que poderia ter sido em cena, eu estava na coxia, mas era um corpo não preparado. Era um corpo para o personagem. A Bibi, que era a minha personagem, ela é muito preparada. Mas a Karina não. Separar não dá. Estão falando que não está saindo som. Tá travando, gente? Deixa eu botar aqui.
Bruna, Flávia, Lu, tá saindo bom? Eu estou ouvindo. Será que é a internet da casa? Eu estou ouvindo também. Tá dando alguns cortes na sua fala e às vezes eu perco um pouco o que você está falando. Tá meio oscilando a Agora, conexão. pois é, quando fica muito tempo, vai começando a falhar. A gente tem mais um tempinho ainda, né, para falar. Quanto a gente tem, Lu? Desculpa, para esse momento agora, parece que vai terminar com 1 minuto, Luciano. 1 minuto agora termina. Ah, 2 minutos vai encerrar a live. Aí, se encerrar, a gente te chama de novo e a gente conecta de novo e faz mais um para pra a gente gente. terminar o Tá, papo. pra gente terminar. Tá ok. Você quer encerrar Sim. agora de novo, já que vai Pode fechar? ser, pessoal. Então, até daqui um pouquinho, que daí eu falo um pouquinho mais sobre o que vocês quiserem. Tô aberta para as perguntas. Tá, você me espera um pouquinho, tá? Você vai fechar agora, a gente vai fechar. E aí você espera que eu vou te chamar, tá? Você não precisa entrar na minha live, não. Você pode esperar fora da live mesmo, que eu vou te mandar um convite. Lá naquele raiozinho Tá, assim, lá no tá, raio. Aquele raio deitado, não sei tá, se te explicar, mas tá bom. tá. Me chamem aí, tá? Eu tô aqui. Vai Beijinho. conectar. Tô adorando falar com Assistir vocês. de novo aí, Beijão, tá? princesa da Karina. Beijo, até daqui um pouquinho.